realidade 3D e a nossa consciência de como as coisas funcionam nos ajudam a entender como as coisas são. Com a expansão da nossa consciência, a nossa percepção aumenta a captação de frequências diferentes. O corpo 3D foca em assuntos da 3D. O que vemos, vemos porque nossos olhos absorvem ondas programadas para a nossa dimensão. E é ínfimo diante do que nos rodeia, tratando-se de energias. Existem seres inorgânicos que não podemos ver, mas possuem uma força que se alimenta da energia emocional negativa gerada pelos seres humanos. Então, diante da crise atual pela qual estamos passando, eles estão conseguindo um tipo de alimento mais apurado porque vem de um sofrimento maior, de muitas perdas, de medos constantes, preocupações. Quanto mais caos, melhor. Como segurança, vamos chamá-los de seres arcônicos. Culturas antigas os conhecem por outros nomes. Jin, por exemplo. Não suportam energias positivas, principalmente as emitidas pelo sentimento chamado amor. Eles não suportam essa frequência porque quando alguém ama de verdade, não pode ser manipulado contra os seus fractais. Sentimentos positivos gerados por nós causam sofrimento nesses seres. Não devemos ter medo deles, eles devem ter medo da energia que podemos gerar. Infelizmente, conseguem apagar a luz de algumas pessoas, apenas alimentando o ego, fazendo-a sentir-se diferenciada, importante no sentido de ser superior às demais. Pessoas centradas em si e egoístas não conseguem amar de verdade. Algumas pessoas acham que amor incondicional é impossível na 3D. Como você mediria o amor que sente pelos seus filhos? Não diria que é incondicional? Nossos filhos são a prova viva de que o amor é tudo, supera tudo e está ali para o que der e vier. Um amor de mãe, por exemplo, é um amor de leoa quando precisa proteger seus filhos. Isso é amor, amor incondicional. Abrimos mão de tudo para que os nossos amados sejam felizes. Nos esforçamos para que eles não passem necessidades. E o sofrimento deles é sentido por nós dentro da alma. Quando mais entendemos a nossa fractalidade, mais estendemos esse pensamento, essa modalidade de amor aos que estão fora do nosso círculo. Temos na história da humanidade exemplo de seres que amaram de forma incondicional para que tivéssemos hoje uma vida melhor. Amar é emitir uma energia cósmica divina. E se puderem impedir o amor de amar, o farão. Isso exige estratégia, porque energia gera energia. Manipulam eventos no espaço-tempo que geram probabilidades que, por sua vez, geram situações que podem nos levar a gerar carga suficiente de energia emocional negativa. Como farão isso? Explorando nossas fraquezas emocionais. É assim que os ataques chegam, por onde temos mais dificuldade em lidar. Perceba, através de pessoas, situações que nos levarão ao limite. Lembram do ataque que sofri recentemente? Foi no campo físico, mas abalou o campo energético. Houve a possibilidade de concordar com a demissão da pessoa. E eu teria todo o direito de achar legal, achar justo, porque era algo real, algo que me levou ao limite da paciência, mas conscientemente eu pedi que não prejudicassem aquela pessoa, que não a dispensassem. O meu desejo era apenas paz. A situação poderia ter se prolongado e criado infinitas outras possibilidades de desgaste, de segurança, mas é preciso olhar ao redor e respirar fundo, analisar a situação. Então, como defender-se de um ataque energético?
identificando as suas fraquezas emocionais e prevendo ataques em potencial justamente nessas áreas. Se você é impaciente, vão provocar você até você não aguentar mais e explodir. Se você é sensível demais, vão criar situações onde você sempre se sinta mal, se encha de mágoas e sinta-se inferior. Se é do tipo que não engole sapo, bateu, levou, não leva desaforo para casa, é preciso repensar diante dos nossos processos. A mudança é de dentro para fora. Tive que aprender isso passando mal, com um pico de pressão alta, reagindo da pior forma possível, porque não me atentei. Não se segura a barra em um problema. Precisamos nos resolver. Quando sentir essas energias negativas te rodeando, levante as suas defesas energéticas e seu padrão de pensamento. Não sinta medo ou repasse na cabeça o que vai dizer se isso ou aquilo acontecer, se fulano fizer isso ou aquilo. Esses ataques abalam o nosso físico, nossa saúde, ficamos pesados e esgotados em minutos. Discutir com algumas pessoas é como abrir as comportas do inferno. Não adianta o que você diga, o que você faz, se você tem razão ou não. Elas vão continuar falando, falando e falando, piorando a situação, criando em você uma irritabilidade que trará uma instabilidade total diante da situação. Depois que cedemos aos ataques, precisamos lidar com as consequências. A pessoa que nos atacou nem tem ideia do que nos fez, ou pode até ter ideia e sentir-se muito feliz por termos saído do trilho. Depois de algum tempo, podem tentar repetir a mesma estratégia. Nós é que temos o trabalho de realinhar as energias, restaurar nosso campo energético, fechar as brechas, elevar a frequência vibratória e, é claro, lidar com os sentimentos de vingança, ódio, raiva, mágoa. Temos que aprender a nos consertar. Só assim nos tornamos mais fortes e podemos deixar tais seres que usam humanos como marionetes de queixo caído, porque teremos instantaneamente a intuição: querem me atacar usando minhas fraquezas. Saberemos então o que não fazer, com certeza. As duas coisas que mais exploram, principalmente nesses últimos anos que estamos vivendo, são medo e preocupação. Quando abrimos espaço para o medo, ele traz a preocupação no colo. O medo desgasta. Então devemos nos fortalecer energeticamente. Devemos estar atentos porque tais seres jogam sujo. Gostam de preparar as coisas pelas suas costas. Usam pessoas para atingir você e você acha que o problema são as pessoas. Retribuir a esses seres com amor e compaixão em energia é o checkmate. Aos humanos que foram usados, é óbvio que serão usados novamente. Então use a sua percepção, sua intuição e não se permita desequilibrar. A melhor defesa é estar consciente de como agem e como você pode se defender apenas com uma decisão tomada pela sua consciência desperta. Na verdadeira luz, estamos e isso nos torna um alvo, mas seremos menos atacados quando perceberem que nossos pontos fracos já não estão tão fracos assim. Analise-se. A solução está na frequência emocional que escolhermos vibrar em nossa vida. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita paciência e muita luz.